Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para de todos os meios chegar a salvar alguns. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me coparticipante. E ainda em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20, está escrito: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Versículo 27. Aliás, vamos do 25 ao 27. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os pobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezou, e as que não são, para reduzir a nada as que são. Amém? Ó Pai, nós louvamos o Teu nome nesta hora, por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre as nossas vidas. E nós pedimos, ó Pai, que Tu estejas falando conosco, nos dando sustentação nesta hora, para transmitir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos, como condenados à morte, porém somos feitos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós desprezíveis. Todos esses textos que nós lemos, as crianças sobem. Então, como eu já comecei, então sobem sem a oração. Orem lá, está tudo certo. As crianças que vão subir podem. Muito bem. Podem ir direto. Falei que não estava bem, você não acreditou? Viu só? Viu só o que aconteceu? Todos esses textos pequenos que nós lemos, ele vem falando de fraqueza, fortaleza, loucura, sabedoria e assim por diante. Eu entendo que tudo isso que nós lemos, quando nós temos hoje, pelo menos na minha mente, o desejo é de trazer um sermão temático. E todo sermão ele precisa ter um título. Hoje, se me permitissem
eu intitularia o seguinte, que o texto, Paulo está dizendo, dê uma de doido. Dê uma de doido. Às vezes é bom. Eu era bem criança ainda, e Gregório era um conhecido do meu pai. E lá quando chega, que a lavoura fica no mato, eles reuniam, acho que até hoje, os amigos para capinar, para limpar a lavoura. E Gregório tinha a sua lavoura no mato e ele tinha um genro por nome de Mateus, um cunhado por nome de Jorge, e eles convidaram muita gente para capinar a lavoura, o milharal que ele havia plantado. O que aconteceu foi o seguinte, que foram capinando, cantando, bebendo cachaça. Quando foi à tarde, surgiu uma briga e Gregório pegou a enxada e com aquela enxada ele bateu na testa de Mateus, que ficou desacordado. Ele pegou um facão e cortou o braço de Jorge, que era cunhado, sendo que ele é tudo família, cunhado e genro. Aquilo foi parar na justiça e tinha só um fórum na cidade. Ele foi procurar o meu pai. Meu pai disse, olha, eu posso acompanhar, mas porque agora vocês foram para a delegacia. Foi parar no promotor. O promotor ofereceu denúncia. E agora só tem na audiência, deu uma de doido. E Gregório chegou lá e fingiu que era doido. E o juiz vendo aquela cena, um doido no banco dos réus, que tinha batido no genro, quase matou o genro, quase matou o cunhado, e o juiz deu uma prensa neles, porque eles levaram para a delegacia e um doido foi denunciado. Então, para ele, até que foi bom. E eu acho que deve ser interessante, até mesmo porque grandes líderes no passado, quando Paulo recomenda, é porque grandes líderes no passado deram uma de doidos. Moisés algumas vezes fez isso. Vamos imaginar a situação do povo do Egito e governando ou mandando no povo de Israel, que era escravo ali. E Moisés, criado no palácio, instruído em toda a lei do Egito, e um determinado dia Moisés sai para ver como estavam os seus compatriotas, os israelitas. E ele viu que a carga era pesada, enquanto pesada, um egípcio hostilizava o judeu. O que Moisés fez? Matou o egípcio, defendendo o judeu, e escondeu na areia. Isso está em Êxodo, no capítulo 2. Os versículos 11 e 12. Por isso ele teve que sair fugido, ir para o deserto. Mas por quê? Porque ali ele havia dado uma de doido. Porque é loucura pura ser escravo, um povo, e na opressão do Egito ou dos egípcios. Ele mata alguém lá. Então, estava enlouquecido. Quando nós continuamos a ler o livro de Êxodo, no capítulo 32,
Quando nós chegamos nos versículos 19 e 20, nós percebemos que aquela situação de que Moisés sobe até o monte, um grande líder, que agora Deus toma conta dele, Deus cuida dele, e ele tira o povo do Egito, da casa da servidão, como diz a palavra de Deus, e ali no deserto, ele sobe lá no monte, o Monte Sinai, o nome da sua igreja, e recebe as 2 tábuas de pedra. Mas ele fica, a presença de Deus é tão doce, é tão extraordinária, é tão estupenda, é tão maravilhosa, que ele fica 40 dias na presença de Deus. E aí Arão pede o ouro do povo e funde um bezerro. Funde um bezerro. Um bezerro de ouro e começa a adorar. E Moisés chega com aquilo que era o mais sagrado, os 10 mandamentos. E quando ele vê aquela festa, aquele burburinho, aquele dançar, aquele cantar, meus amados, Moisés ali dá uma de doido. Ele pega aquelas 2 tábuas de pedra e arremessa contra o bezerro de ouro e quebra. Mas a loucura de Moisés não para aí. Se nós continuarmos lendo até Êxodo 32 e verso 32, ele queima aquele ouro, ele faz pó, joga em cima da água. Isso está. Ele continua e dá para que o povo beba. Mas Deus fala com ele: Moisés, esse povo pecou. O povo bebeu o bezerro. Isso é dar uma de doido. Olha o que ele fez. E Deus disse: Moisés, esse povo não tem jeito. Eu vou destruir esse povo. E vou começar um povo de você, porque você é bom. E Moisés responde: trazer esse povo, tirar do Egito, trazer para o deserto e matar? Senhor, perdoa esse povo, ou risca o meu nome do livro em que escreveste. Aqui foi a maior loucura que ele cometeu. Mas Deus perdoou o povo. Moisés, meus irmãos, ele era líder. Ele deu uma de doido porque era líder. E líder não é pusilânime, não é pessoa de ânimo fraco, não é covarde. É por isso que ele fez isso. Líder é assim. Liderança é dessa forma. O líder, ele orienta, dirige para que os seus liderados cheguem a Jesus. Ainda que dando uma de doido. O homem era paralítico. E Marcos 2, de 1 a 12. Pelo jeito, ele era bem pesado, bem forte. E Jesus estava numa casa, só Jesus poderia curar. E um não poderia levá-lo. 2 também não. 3 não podiam com ele. Então 4. Pegaram aquele homem, levaram com leito e tudo. E levou na presença de Jesus. Mas ali, meus queridos, eles estavam dando uma de doidos. Por quê? Porque eles desceram com ele por cima, e tinha uma multidão, e Jesus aqui falando, e eles colocaram o leito entre a multidão e Jesus. Imagine na sua casa, você perceber que alguém está entrando pelo telhado. Se eu entrar pelo telhado na casa de alguém, eu sou doido, porque eu estou correndo o risco de levar um tiro. Estou pelo menos procurando isso. Pois foi exatamente o que eles fizeram. E como aconteceu com Moisés, por mais santo que seja o líder, ele pode tomar uma atitude drástica.
Quando nós lemos Mateus 21, 12 e 13, Jesus chega no templo e tinham pessoas negociando lá. Irmão Kleber não era vendendo pastel, não. Não era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam trocando. Alguém chegava com o cordeiro e ele dizia, não, isso aqui Deus não vai receber. É um sacrifício que ele não aceita. Então você precisa me dar esse cordeiro e pegar esse que é meu, só que esse aqui Deus aceita. E como Deus vai aceitar esse? É porque esse é melhor. E você vai fazer o seguinte, você vai me devolver umas moedas aí. E ele trocava e devolvia a moeda, o troco. Chegava com um pombo, a mesma coisa, esse não serve. Só que quando o outro chegava, aquele que ele havia trocado porque não prestava, esse aqui que é o bom. E os cambistas, trocando dinheiro lá. O que Jesus fez? Pegou um azorrague e desceu o couro neles. Expulsou os cambistas, aqueles que trocavam as ofertas, e diz que a minha casa será chamada casa de oração, e vós fazeis dela covil de salteadores. Atitude drástica. Ou seja, precisa mostrar com firmeza os erros para que se arrependam. Mostrar com firmeza. Jeremias no capítulo 13, eu vejo uma história tão doida, de dar uma de doido. O que aconteceu ali? Jeremias foi e comprou um cinto. E Deus falou, você compra o cinto e coloca na sua cintura, nos lombos. Ele foi lá e comprou, gastou o dinheiro dele, comprou o cinto. Depois ele disse, agora, Jeremias, vá até o Eufrates. Lá tem uma fenda, pega o cinto e enterra o cinto lá. E ele foi, e voltou. A palavra de Deus diz que depois de muito tempo, Deus disse, agora, Jeremias, você faz o seguinte, você vai lá e desenterre o cinto. E ele foi. E desenterrou o cinto. E quando ele voltou, quando ele desenterrou o cinto, havia apodrecido. O texto diz que para nada mais prestava. O ensinamento do líder ali, Jeremias, é que quando se apodrece no pecado, na malignidade do pecado, não serve espiritualmente para Deus, porque está podre. Esse é o problema. Essa é a verdade. Esta é a segurança que lhes trago, porque é segurança bíblica. Dar uma de doido, às vezes ajuda, até quando se tem medo. Davi, certa feita, estava fugindo de Saul, porque estava com medo. E ele procurou Aquis. Aquis era rei de Gate. E lá, umas pessoas o encontraram, reconheceram. E ele ficou com medo. O que ele fez? Deu uma de doido. Deu uma de doido. Eu vou até ler. Esse texto está em 1 Samuel. Primeiro Samuel, no capítulo 21. Mas eu vou ler só os versículos de 13 a 15. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles,
e fingiu-se doido nas mãos deles, garatujando nas portas e deixando correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que esse homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos, para que trouxessem a este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Aqui diz a eles o seguinte: aqui tem doidos demais. E vocês trazem mais um. Vocês não estão percebendo que a saliva dele está escorrendo pela barba, ou ele está babando de doido? Deu uma de doido? Esqueceram-se dele, ele fugiu. Mas o líder precisa dar uma de doido quando ocorre aquilo que nós chamamos de niilismo. Uma seita russa, anarquista, que levava à descrença total. E quando isso acontece, ele precisa dar uma de doido para evitar a inversão da ordem, a anarquia total. Raul Seixas, uma vez precisou sair do país, porque ele bolou uma cidade onde o juiz não era o juiz, o delegado não era delegado, o advogado não era advogado, o prefeito não era prefeito. Ele foi chamar lá em Brasília pelo governo militar e disse: olha, você está um pouco doido, dá uma volta lá fora, porque aqui no Brasil não dá para você ficar não, você é muito doido. Então é por isso que ele ficou fora do país muito tempo. Então, quando eu digo que o líder tem que tomar esse cuidado com seus liderados, ou seja, o líder, ele não pode idiotizar, que é ficar alheio à situação ou distrair-se. Mas eu quero dizer aos irmãos que às vezes as coisas não andam, mas não é sempre por causa da liderança, não. Não é sempre por causa da liderança. Vamos pensar em Judas. Judas, ele teve o melhor pastor. Judas, meus amados, ele teve o melhor discipulador. Judas teve o melhor mestre. Judas teve o melhor sábio. Ele teve o melhor líder, Jesus Cristo. Mas mesmo assim Judas fracassou. Porque o problema nem sempre é a liderança. Porque não importa a igreja que você frequente. Se você não permitir que Jesus Cristo transforme o seu caráter, você vai ficar sempre a mesma pessoa, não vai mudar em absolutamente nada. Mas eu digo que dar uma de doido é algo que o líder, às vezes, precisa fazer. Somos loucos e vós sábios. Vila Mariana, Liberdade. Me vem à mente a loucura do pastor da Liberdade. Naquela época, Rubens Lopes, que era assistido na televisão, pastor da Vila Mariana, que tinha um linguajar muito elevado da língua portuguesa, que chamava Filó de Organdi, introdução de propedêutica, conclusão de peroração, chifres de cornucópia, e assim por diante. E eles diziam que o Rubens tinha que pregar assim porque ele tinha que atingir os estudantes.
e gostaram de Rubens Lopes na Igreja da Liberdade. E começou um burburinho dizendo que o português de Rubens Lopes era muito elevado, era bom. De Herodice Fontes de Queiroz, que era o pastor da Igreja da Liberdade, era um português muito pequeno. E lá tinha a escola bíblica e tinha o quê? Tinha o culto. E o pastor Herodice ficou sabendo. E uma manhã, ele deu uma de doido. Ele disse: meus irmãos, chegou aos meus ouvidos que tem uns irmãos descontentes aqui na igreja, porque o português do pastor Rubens Lopes é muito elevado. E o meu é simples. Então eu quero dizer o seguinte: eu sou pastor de ovelhas, e se tiver alguma girafa aqui, faça favor de se retirar. Deu uma de doido e consertou a igreja. Aquela fofoca acabou. Às vezes, precisa fazer. Precisa dar uma de doido. Precisa fazê-lo, porque às vezes pensam que a vida cristã é um idílio. Ou seja, um sonho, fantasia ou devaneio. A vida cristã, meus amados, é vida com Deus, não é fantasia, não é devaneio, não é brincadeira. Vida cristã é segurança com Jesus Cristo. Precisa fazê-lo quando percebe que o pecado está ganhando terreno. O profeta Isaías, quando ganha terreno, abandona o Senhor. No capítulo 2, no capítulo 1 do seu livro, no versículo 2, ele começa dizendo: prestai atenção aos céus e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Versículo 3, criei filhos e o engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não tem entendimento. Versículo 4. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, abandonaram o Senhor, deixaram o Santo de Israel e voltaram para trás. É Jeremias, o profeta, no capítulo 2 e no versículo 13, ele diz: o meu povo cometeu 2 pecados. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Segundo, cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Mas ele precisa fazê-lo para que olhem, para que os seus liderados olhem para o Senhor Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 45, no verso 22, está dizendo: olhai para mim, todos os confins da terra. Olhai para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então ele precisa fazê-lo por isso. Mas para que vejam a Jesus, e para ver a Jesus, precisa o quê? Precisa fé. Eu estou dizendo agora de fé telescópica. O telescópio é um aparelho que ele é feito para enxergar aquilo que está muito distante. E esta fé que chamo de fé telescópica é aquela fé que o líder faz com que os seus liderados contemplem a Jesus Cristo, ainda que achem
que ele está distante. Que veja o céu, ainda que distante. Mas eu falo-lhes de fé microscópica. O microscópio é outro aparelho que é feito para ver aquilo que não se pode ver a olho nu. Não se pode ver a Deus, mas vê-se pela fé. Essa fé microscópica. Uma fé não só pelos ouvidos, mas fé pelos olhos. Imagine uma peça sobre Jesus Cristo. E aí, a peça é apresentada. E fala de Jesus Cristo, que ele é preso. E é interrogado por Pilatos. E ele apanha, e cospem nele, e dão-lhe bofetadas, e colocam a cruz sobre ele. E ele caminha com aquela cruz, ele cai algumas vezes. E quando chega lá no Calvário, ela é colocada ali no chão, ele é pregado nela. E quando ela é levantada, ele morre naquela cruz. E o povo vendo tudo aquilo, o auditório vendo tudo aquilo, porque está passando numa peça. E o povo levanta e começa a aplaudir. Eles estão ouvindo aquela peça. Mas de repente, abre-se uma cortina e entra o Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado por você e por mim. Aí ninguém aplaude mais, ninguém dá mais risada, ninguém grita, ninguém chama por nada, mas aí todos choram, todos se ajoelham, todos de rosto no chão. Mas por que isso? Que diferença é essa? É porque antes era Cristo ouvido, agora é Cristo visto. E a liderança tem essa função de fazer com que as pessoas olhem para Jesus Cristo. E entendam e atendam a liderança. Eu conheço um pastor que um dia ele foi ao púlpito. E sabe o que ele fez? Na pregação dele, ele falou que mulheres não deveriam desfilar com calça leg. Aquilo criou um celeuma que não era coisa de crente, era um líder que tinha falado. Ah, estou brincando no WhatsApp. Mentira, está fofocando. Mas foi um pastor que eu conheço, fosse eu diria do decote, da transparência, do alto no baixo, do baixo no alto. E eu diria com segurança, porque é na qualidade de líder que ele falou. Mas eu não conheço só aquele. Eu conheço um outro, que foi aniversário dele, ele chamou um grupo de jovens, e pediu se podiam ajudá-lo a distribuir, pediu. Só que eu gostaria que vocês não fossem de boné. Aquilo se criou uma murmuração, mesmo porque foram procurar quem não lê esse livro. Por quê? Ele estava dizendo para membros da igreja dele. Não é para visitante, não. Mesmo que fosse no culto, conhecesse a palavra de Deus, iria ler 1 Coríntios no capítulo 11, que é desonra orar com a cabeça coberta. Isso é para crente, não estou falando para nenhum visitante aqui não. Esse é o problema. Isso é liderança, a questão de eu ser crente e obedecer à palavra de Deus. É isso aqui que eu estou dizendo. O líder tem hora que tem de dar uma de doido. É 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 4 e 7. Mas eu quero concluir, meus queridos, dando uma de doido. Eu comecei.
Conheço 2 pastores que, tentando trazer alguma coisa para a igreja, para que houvesse crescimento da igreja, a volta para a palavra de Deus, foram para o interior, sem nenhuma preocupação de que a igreja ajudasse ou não. O interessante é ir buscar alguma coisa em prol da igreja para que ela cresça, para que ela vá avante. Voltando só para a palavra de Deus. E quando voltaram, eles começaram a usar a expressão de amor e cuidado. Meus irmãos, até isto se tornou objeto de murmuração. De murmuração, o que eu lamento e fico triste. Eu conheço os pastores. E eu imagino como eles estão tristes. Por quê? Porque 9 pessoas usaram isso como murmuração. Agora, amor e cuidado. E às vezes eu ouvi, a pessoa falou comigo, particular. Fala em amor e cuidado. Os pastores sou eu, o pastor Alexandre. Mas não praticam. Meus irmãos, e eu disse para aquela pessoa, o que você sofre é falta de intelecção, ou seja, o ato de perceber. É isso que você está sofrendo. Por quê? Porque o que é amor? Será que não entendem? Amor, meus queridos, é ter amor, é afeição, é ternura, é querer bem, é cuidar, e cuidar é cogitar, é refletir, é zelar, tratar pelo bem-estar da saúde. Ou seja, amor e cuidado não é passar a mão na cabeça de ninguém, meus queridos. Amor e cuidado não é sinônimo de paparicos. E o que são paparicos? Mimo, afago com pessoas doentes. Às vezes, essa pessoa que me procurou, pessoa muito simples, particular, e me disse, respeito, mas talvez eu seja um problema de intelecção. O ato de entender o que é isso. O ato de entender o que é amor e o que é cuidado. Falta de amor, eu uso uma frase de Nestor Antônio da Silva Neto. Ele diz o seguinte, se alguém te joga uma pedra, faça dela uma escada e suba. Só depois que você tiver a visão completa da área, pegue outra pedra e jogue na cabeça do indivíduo que te atirou a pedra. Aí é falta de amor. Esse seria. Aí seria falta de cuidado. Ainda é Nestor Antônio da Silva Neto que diz, mas é erro. Ele diz, errar é humano. E colocar a culpa nos outros nem se fala. Ele disse, errar, a outra frase dele, errar é humano. Persistir no erro é americano. E acertar no alvo é muçulmano. Que o bichinho acerta no alvo. Não erra mesmo. Mas eu quero terminar para os irmãos, ainda dando uma de doido hoje. Eu quero chamar aqui o irmão Rodrigo, que eu tenho uma reclamação, e o irmão Sanderson. Eu tenho uma reclamação para fazer, porque eu estou muito triste. Talvez eu tenha que passar no psicólogo. E eu não sei se eles podem me encaminhar. Estou terminando essa pregação aqui, irmãos. Mas eu chamei os irmãos aqui porque eu estou muito triste hoje. Eu estou muito angustiado. Talvez os irmãos tenham
um jeito de me encaminhar para um psicólogo, porque eu estou muito triste mesmo, sabe? Sabe quem que eu estou triste? Com o professor da escola bíblica, o irmão Ed. Ele fala de amor e cuidado, mas ele não me deu nenhum abraço hoje. Então, o que os irmãos podem me ajudar nesse sentido? O senhor tem uma treina aí? Tenho. Aqui. Vocês estão na minha casa, aqui tem treino, ó. E é da grande, tem 30 metros. Vamos medir? Vamos lá. Desculpa, é 9. Dá 6 metros. 6 metros. 9,60. 6 metros. 6 metros? 6 metros, 6 metros. Bom, pastor, 6 metros. Vamos lá. Aí você tem que falar. De lá e daqui pra lá, pastor. Aqui é? Mesmo tamanho que tem daqui lá, tem de lá pra cá. É a mesma distância? Mesma distância. Ah, então eu estou errado. Então, se tem a mesma distância, tanto faz ele vir aqui me dar um abraço, quanto eu ir lá, então eu vou lá. Obrigado, irmãos. Podem. Obrigado. Podem sentar. Irmãos, nós estamos terminando o culto. Mas, se eu não puder chegar aos irmãos, chegue em mim. A distância é a mesma. Viu que eu fui com a maior tranquilidade cumprimentar o irmão Ed? Não tem nenhum problema. É isso. Siga o que eu quero que os irmãos sigam, a palavra de Deus. E quando nós orientamos, é para o bem da igreja. É para o bem da igreja. E se precisar dar uma de doido, eu darei domingo que vem. Mas hoje eu termino aqui. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.